podcast Pério e Companhia é um podcast que pretende trazer para este palco os principais intervenientes do mundo da periodontologia em Portugal. Queremos não só conhecer a sua parte profissional, mas também pessoal. O meu nome é Hugo Pinto, sou periodontologista, especialista pela OMD e sou o vosso anfitrião. Hoje, no episódio número 2, temos connosco uma convidada muito especial. Cresceu em Coimbra, hoje exerce prática clínica nas áreas da periodontologia e implantes entre Lisboa e a Ilha da Madeira, mas podia ter sido médica. Conhecemos-nos na FMDUL durante o meu curso de especialização por volta do ano de 2008 e com ela aprendi muitos truques cirúrgicos. Viveu em Mandri, onde fez o seu treino de pós-graduado e hoje é presidente do Colégio de Periodontologia da Ordem dos Médicos Dentistas. Qual a importância de sermos especialistas é do tema que vamos abordar neste episódio. Bem-vinda, doutora Helena Rebelo. É um prazer tê-la connosco. Muito obrigada pelo convite. Quem é a Helena Rebelo? Portanto, essa pergunta é tipo pessoal. A Helena Rebelo é uma pessoa muito feliz com a sua família e isso teria que ser sempre a primeira coisa a dizer. Tenho a felicidade de continuar a aprender com os meus pais, tenho os meus filhos e o meu marido que são incríveis, tenho a família alargada, que é família e que inclui alguns amigos, e há 15 dias tenho uma netinha, que é uma Parabéns! princesa. Portanto, estou muito feliz com a família. Na profissão também existe a Helena Rebelo como maneira de ser. Na profissão fui desde sempre, desde que acabei o curso, apaixonada pela periodontologia e cirurgia de implantes. Continuo a adorar, não me canso. Tratar os meus doentes numa perspectiva que inclui mãos, que inclui cirurgia, mas muito cabeça. Tenho também uma paixão por inspirar alguns colegas para a área da periodontologia e tenho duas grandes infelicidades na profissão. Por um lado, vivemos num país onde a maioria da população não tem acesso aos cuidados de medicina dentária. Por outro lado, daqueles que têm acesso, eu ter a certeza que uma grande proporção continua a não ser tratado de acordo com a ciência. E isso é particularmente evidente na área da periodontologia e da cirurgia de implantes. Pois, em termos genéricos, Helena Rebelo, sou uma pessoa decidida, posso afirmá-lo. Sou uma pessoa que tem medo de poucas coisas. Sou uma pessoa assertiva, ao ponto de às vezes ser um pouco intensa, até porque eu tendo a misturar a razão com o coração. E os meus filhos já são adultos, mas sempre me disseram, sou uma pessoa que perante um problema encontra sempre o caminho da solução. Para além disso, a minha vida mostra que eu sempre lutei contra a misoginia. Talvez agora tenha mais consciência disso do que quando era mais jovem. E sim, essa luta é. E isto é o que eu sou. E como foram os tempos de escola e crescer em Coimbra? Foi uma infância normal, uma infância de outros tempos, não é? Eu brincava na rua, esfolava os joelhos, tinha muitos amigos, tinha uma família que sempre foi adorável. Foram tempos de crianças normais, como eu gostaria que a minha neta pudesse esfolar os joelhos na rua. Podia ter sido bailarina profissional? Nunca. Nunca, sempre soube bem as minhas limitações. Eu adorava o balé, dançava imenso, adorava os espetáculos, mas nunca poderia ter sido bailarina profissional. E o windsurf, como é que surgiu? O windsurf surgiu no Algarve. Portanto, eu já fazia vela com o meu pai, ele tinha um snipe, portanto, eu desde criança que fazia vela, e para aí no ano 77 abriu a primeira escola de windsurf na Praia da Oura, onde deve ter sido em simultâneo em vários pontos do país, mas a da Praia da Oura foi em simultâneo com as primeiras. Eu tinha 13 anos e fiz o curso no primeiro ano, portanto, fiquei a ganhar tudo quanto era campeonato de windsurf, porque era a única rapariga naquela altura na maioria dos campeonatos. E o windsurf durou até eu vir para Lisboa, depois parou. A certa altura acaba a escola em Coimbra. Quando é que decide que medicina dentária é o caminho? Eu, desde que nasci, que queria ser médica. Médica. Queria ser médica. Por influência da família ou por uma coisa sua? Os meus pais são médicos, não sei se é por influência da família, nunca me disseram para ser, Ok. mas quer dizer, é possível que essa influência ambiental exista. Sempre quis ser médica. E entrei em medicina em Coimbra. Está a perguntar como é que surgiu a medicina dentária. Portanto, estava a realizar a minha vida numa faculdade de medicina a sério, onde os meus pais tiraram o curso,
boa aluna, mas de repente, apesar de eu adorar a minha família, eu queria sair de Coimbra. Não apetecia continuar a viver naquela cidade pequena. E isso era um problema, porque eu estava em medicina em Coimbra, não podia pedir aos meus pais para mudar para medicina para Lisboa, só porque me apetecia ir para Lisboa. Então arranjei um curso sobre o qual sabia muito pouco, em que se entrava no 3º ano de medicina e só havia em Lisboa. Era a medicina dentária. Foi assim, casual. Eu sou uma pessoa decidida. Às vezes dá passos errados, mas neste caso acabei por dar o passo certo. E se tivesse mantido em medicina e se tivesse terminado o curso em Coimbra, já tinha assim alguma especialidade em mente na área da medicina? Tinha até ao meu 3º ano. Óbvio. Isso iria modificar-se muito provavelmente. Mas eu queria ser endocrinologista. Era mesmo o meu sonho, na altura. Nos tempos livres da faculdade, quer em Coimbra, quer em Lisboa, o que é que fazia? Em Coimbra, somo às outras atividades, o balé e o windsurf. As outras atividades é sair com amigos. Claro que os amigos de Coimbra são amigos de maior data do que nos primeiros 3 anos em que eu estive em Lisboa. Mas, sim, estar com amigos, ouvir música, sair à noite. Eu gostava bastante de sair à noite. E porquê periodontologia? Essa é uma pergunta muito importante. Porque a periodontologia não apenas é a área mais bonita da medicina dentária, Concordo. mas não é só da medicina dentária, é provavelmente toda a medicina. Se não, vejamos, é uma área que tem o tratamento de uma doença crónica, tratamento esse que é cirúrgico e médico, claro que no passado mais cirúrgico e da mesma forma que em todas as áreas da medicina evolui para uma abordagem essencialmente cirúrgica para uma abordagem cada vez mais médica, assim é na periodontologia, no tratamento da periodontite. Tem uma área reconstrutiva, que é a cirurgia de implantes, a reconstrução óssea, e tem uma área que, sendo técnica, é quase artística. Portanto, é muito difícil encontrar em toda a medicina uma área tão completa e tão linda como a periodontologia. Foi a única área que eu gostei, porque o curso de medicina dentária para mim não foi fácil. Havia muitas áreas que eu tinha a certeza que nunca na vida iria gostar de fazer disso a minha vida. E cheguei a equacionar voltar para trás. Mas depois tinha que admitir que foi um passo em falso, então dei um passo para a frente e estou muito feliz com isso. Pode contar-nos como é que foram os tempos em Madrid? Os tempos em Madrid, a grande diferença, a grande coisa que eu relembro dos tempos em Madrid, para além da minha proximidade à periodontologia e a minha imersão e o ter um professor extraordinário que foi o Mariano Sanz e uns colegas maravilhosos, portanto viver a periodontologia, os tempos em Madrid foram entre 89 e 91. Portanto, a grande diferença tem a ver com a diferença dos tempos. Nós íamos buscar as revistas, que felizmente a Universidade Complutense assinava-as todas. Íamos buscar as revistas, fotocopiávamos, fotografávamos os doentes, fotografia analógica, íamos revelar, pagávamos, ficava bem ou mal, santa paciência, fazíamos os slides à mão, mas foram tempos muito bons, os seminários eram espetaculares, no fundo, gritávamos muito, estávamos todos muito empenhados, estava sempre presente o Mariano Sanz, o Ion Sabalegui, e discutíamos imenso nos planos de tratamento, e discutíamos literatura, e foi muito bom. Poderia ter ficado por Espanha ou o plano era sempre voltar para Portugal? Poderia ter ficado por Espanha, porém em 91 eu tive o meu primeiro filho e tirei essa hipótese do horizonte. Então, por motivos familiares, volta para Portugal. Sim. Há muitas diferenças, ou havia na altura muitas diferenças entre a periodontologia que se fazia em Espanha e aquilo que se via em Portugal? Em Portugal não existia periodontologia. Existia o professor Gil Alcoforado, foi um dos grandes inspiradores para eu seguir a periodontologia, mas não existia periodontologia em Madrid, em Espanha, mas muito em Madrid, que é a realidade que eu conheço, em Barcelona seguramente também, nas grandes cidades. Existia periodontologia, existia numa versão que nunca foi a versão portuguesa, exceto talvez o consultório do professor Gil Alcoforado, e eu tentei replicar isso, mas percebi que não era a versão portuguesa. Existiam consultórios exclusivos de periodontologia. E quando a pessoa acabava o programa, mandava uma carta aos dentistas, oferecer os seus préstimos. Eu, quando cheguei a Portugal, fiz isso.
Mandei uma carta, não sei como é que obtive a listagem, mas obtive, a todos os médicos dentistas a dizer, se precisarem dos seus préstimos, eu dedico-me exclusivamente a isto. E eu sei que muitos não gostaram, portanto, a especialidade não existia. E hoje em Foi dia, necessário se construí-la. compararmos a parodontologia de Portugal com a parodontologia que se faz em Espanha, as diferenças, se calhar, não são tantas. Não são tantas, eu também não estou tão a par da realidade espanhola para que possa pronunciar-me de uma forma correta ou exata, mas penso que não serão assim tantas. Penso que no global não serão. Pode contar-nos aqui o processo, que já vai há uns anos, da criação do colégio na Ordem dos Médicos Dentistas e como chega a presidente, a primeira presidente do Colégio de Parodontologia da OMD? Quando se começou a falar em reconhecer a especialidade em Portugal, que foi antes de 2017, que foi quando foram dados os primeiros títulos de especialista, muito antes, eu que sempre soube que a primeira presidente da Academia Americana de Periodontologia em 1916 foi uma mulher, Gillette Seymour. Eu sempre tive o sonho, porque toda a minha vida profissional foi dedicada à periodontologia, de vir a ser a primeira presidente do Colégio de Especialidade. É um sonho. Nunca tive sonho de ser professora catedrática, mas este sonho tive-o. Portanto, o processo foi, no início da década de 2003, começou-se a organizar o processo. Em 2017, foi, através de um processo especial, foi atribuído o título aos primeiros especialistas em periodontologia, mas as primeiras eleições para o colégio ocorreram apenas em 2021. Portanto, só aí o colégio foi organizado com uma direção eleita e, a partir daí, comigo à presidência com maior honra e acompanhada pelos colegas Giló Furado, Cristina Trigo Cabral, Ricardo Faria Almeida e Isabel Poiás Batista, um grupo fantástico. Nunca vou esquecer tudo aquilo que nós fizemos. E pronto, e a pergunta era isso, como é que surgiu? E há diferenças hoje na periodontologia, agora que existe um colégio, ou se sente que... Não pode haver muitas diferenças, porque infelizmente a especialidade não está devidamente divulgada. Isto é, a lista de especialistas, e no meu entender, a especialidade foi reconhecida para a população ter acesso a uma lista de especialistas, a lista de especialistas não é divulgada. Portanto, só quem tem a sorte de chegar a um especialista, o que não quer dizer que os colegas não especialistas não possam tratar muito bem patologia periodontal. Certo. Mas o facto de haver especialistas e não ser divulgado faz com que não haja uma diferença muito relevante na especialidade em Portugal. Mas em que medida é que ser especialista pode ser importante para o futuro? Portanto, é claro aqui que sente que deveria ser feito mais. E é importante termos o nosso esforço, a nossa formação, a nossa prática clínica reconhecida por uma entidade como a Ordem dos Médicos Dentistas. Há alguns procedimentos que deveriam ser, por exemplo, só exclusivos a especialistas. Acha por onde é que nós devemos levar o futuro da especialidade para que não só os especialistas sejam conhecidos do público, mas para também conseguir, de alguma maneira, nos diferenciar? Bom, em primeiro lugar, está absolutamente fora de questão de que haja procedimentos que sejam exclusivos de especialistas. Em medicina existem especialidades há décadas e não existe nenhum procedimento exclusivo de especialistas. Mas a partir do momento em que a especialidade seja divulgada, perante uma patologia mais exigente do foro periodontal, até por motivos médico-legais, um dentista generalista facilmente poderá pedir apoio a um especialista, se sentir que não se sente à vontade para controlar o doente. Porque eu agora vou-me centrar no essencial da periodontologia, que é a periodontite. A periodontite é uma doença complexa, é uma doença crónica, é uma doença assintomática, é uma doença que requer uma complexidade que não é fácil um médico dentista que faz todos os tipos de tratamento conseguir acompanhar aquele doente. É só essa a vantagem adicional. E o facto de haver uma especialidade reconhecida, quer dizer, eu toda a minha vida nunca me disse especialista, porque não existia especialidade, mas toda a minha vida tive uma atividade
limitada à periodontologia e cirurgia de implantes. Só faço melhor agora porque a ciência evoluiu de lá para cá e eu tento acompanhar sempre a evidência científica. De resto, a minha atividade foi sempre tratar a periodontite. E as outras áreas, cirurgia de implantes, fazer cirurgia reconstrutiva e plástica. O podcast Pério e Companhia é um podcast sobre periodontologia com as estrelas desta área da medicina dentária. Todos os episódios desta primeira série são powered by Inipsa. Inipsa é representante na Península Ibérica da Geistlich Biomaterials, uma série de produtos de regeneração úteis na pério, na cirurgia, na implantologia, uma marca que eu não dispenso. Passou agora por um novo processo eleitoral e acabou de ser eleita, parabéns. O que é que podemos esperar do colégio nos próximos anos com a Helena à frente do leme? Assim, nos primeiros 4 anos, ou seja, no primeiro mandato, que foi de todos o primeiro mandato, o grande foco foi organizar a especialidade, organizar a formação a ser dada aos futuros especialistas. E neste primeiro mandato demos idoneidade a 4 departamentos universitários, demos reconhecimento prévio a 4 cursos de formação pós-graduada, de forma a formar candidatos ao exame de especialidade. Portanto, isto foi muito a nossa atividade. Claro que fizemos exames anuais para os candidatos a especialistas virem a ser especialistas e fizemos isso aos 7 colegas que se candidataram. Trabalhámos com os outros colégios para fazer o regulamento geral dos colégios de especialidade. Também colaborámos numa coisa que esta é de futuro, na campanha de literacia que a OMD fez em 2023, o Colégio de Periodontologia colaborou ativamente. Mas para este mandato, claro que há muita coisa por fazer, foi um mandato. O colégio existe desde 2021. Portanto, neste mandato, queremos atuar em 4 pilares essenciais. O primeiro é continuar a promover a qualidade da formação dos futuros candidatos a especialistas, é promover o mais que nós consigamos a literacia em periodontologia, quer junto à população, quer junto aos médicos das outras especialidades, quer, e aí não é a literacia, quer no incentivar dos colegas médicos dentistas a abordarem a periodontite, porque a periodontite é a única coisa que os colegas médicos dentistas não gostam de abordar, eles gostam de fazer cirurgia de implantes e gostam até de fazer cirurgia plástica. A periodontite é que é preciso que eles gostem também e vamos fazer um esforço nesse sentido. O 4º pilar é a divulgação da especialidade e o reconhecimento público da mesma. A divulgação da especialidade não só junto dos colegas, como dos diferentes médicos. Nós estamos com uma população cada vez mais velha, cada vez mais com problemas metabólicos, com patologias sistémicas e o doente só pode ser tratado efetivamente se a saúde periodontal for integrada nesse tratamento. Hoje em dia desenvolve a atividade clínica entre a Madeira e Lisboa. É fundadora em Lisboa da Clínica Integrada de Medicina Oral, certo? Esta fotografia é uma fotografia clínica, da clínica? É. E com a minha farda, é uma fotografia clínica. Eu pedi-lhe para partilhar uma fotografia que marcasse a sua atividade clínica. E é recente. Não é de 93. Como é que é esta vivência das várias especialidades num espaço clínico único? Consegue-nos contar um bocadinho como é que é trabalhar em equipa multidisciplinar? Portanto, eu, o António Azul e a Ana Azul fundámos esta clínica em 93, o que é uma coisa inacreditável. É impossível que ela se destrua por causa dos sócios. E desde sempre foi, efetivamente, uma clínica integrada, isto é, os doentes sempre circularam entre nós. E os colegas que foram estando lá connosco, e agora temos colegas jovens, sempre tiveram que compreender esta característica, porque os nossos próprios doentes, quer dizer, há de haver muitos, se calhar, que não gostam do conceito e vão-se embora, mas nós temos doentes que são verdadeiramente apaixonados por nós trabalharmos em conjunto nas várias áreas e, portanto, aceitam perfeitamente, quando surgiu o endodontista, era uma continuação óbvia, porque sabem que eu faço cirurgia, mas não faço prótese, mas a colega da prótese vai lá e vê. Portanto, sempre funcionou de uma forma verdadeiramente integrada e isso orgulha-me bastante.
Temos os nossos problemas, até porque estamos a ficar todos velhos. Mas o funcionamento orgulha-me muito. E a par da carreira clínica, tem também uma carreira universitária como docente respeitável. Quer-nos contar assim um bocadinho sobre o percurso que foi fazendo ao longo dos vários institutos, faculdades, universidades? Quando eu saí de Madrid, eu tinha receio de me fartar da clínica, conhecendo-me. E achava que eu ia querer ser era académica, a 100%. Mas muito rapidamente percebi que não. Para já porque o a 100% era complexo. Principalmente tendo um filho e tendo formado uma clínica. E, portanto, tive muito prazer em ser regente na EGAS, para o pré-graduado. Quando se é, em Portugal, regente com o pré-graduado, tem-se pouco tempo para outras coisas, o que é frustrante. Depois, posteriormente, tive muito prazer em ajudar na formação pós-graduada dos colegas que já tinham mais apetência para a periodontologia. Toda a minha vida ensinei em dentistas, em cursos, mas eu penso que já dei para esse peditório. Essa etapa acabou. Gostei imenso, mas neste momento... Então não tem saudades? Não, porque fiz. Tá, É fechou como o ciclo também e não fez tenho parte. saudades de discotecas, porque fui imenso. É mais ou menos isso. Como tinha referido ainda há pouco, viaja regularmente em trabalho para a Madeira, certo? Mas gosta de viajar em lazer? Primeira coisa, eu não viajo em trabalho para a Madeira. Sempre que eu vou à Madeira, trabalho. Até Muito sou a bem. única periodontologista lá, mas eu viajo para a Madeira por amor. Viagens. A última que fiz foi à neve, a Isque. Mostramos aqui a outra fotografia que nos enviou. Por acaso, essa é É deste ano. onde? Iscle. Iscle. É uma... Já faz há muito tempo? Ski? Eu fiz a primeira vez, tinha 19 anos. Aí já tenho E alguns vai mais. todos os anos. Não, há uns anos que não vou, poucos. Qual é assim o destino favorito? Iscle. Iscle. Tenho que É o meu experimentar. destino favorito, já fui para aí 10 vezes. A próxima viagem Era isso. é já para aí daqui a 15 dias. Foi adiada por causa da minha netinha e vai ser na Argentina. Vamos apanhar muito frio, mas a netinha justifica tudo. Porque vamos para o Ushuaia em pleno inverno. Posso lhe perguntar o quê e quem mais a faz sorrir? Bem, neste momento, com a neta acabada de nascer, está fácil. Mas faz... No fundo, são as duas... Voltamos ao início. É a minha família e os meus amigos. E os meus doentes, com quem eu tenho uma relação super profunda. Muito obrigado, Helena, por ter Obrigada, aceito o Hugo. convite. Gostei muito, foi muito giro. Obrigado por subscreverem, por terem assistido neste podcast sobre periodontologia powered by Inipsa. Obrigado.